Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Hebreus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 12 até o 15. Está escrito assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Amados, aqui nesse capítulo 3, o escritor aos Hebreus nos apresenta Jesus como sendo, ele inicia o capítulo 3 nos apresentando Jesus como sendo superior a Moisés. Vai falar que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, foi considerado com honra por isso, mas Jesus é superior a Moisés. Por quê? Porque Cristo Jesus, ele é fiel como o filho sobre a casa de Deus, e aí vai dizer que essa casa somos nós. Então, Jesus Cristo fez uma obra e uma obra completa. E nós precisamos o quê? Depositar a nossa completa confiança nele. Porque ele trouxe a regeneração, a nova vida, o perdão dos pecados, a redenção. E nós precisamos viver fundamentados e pautados em confiança a Cristo Jesus. Aí vem ali dos versículos 7 em diante falando advertindo, né, o escritor ali aos Hebreus advertindo contra a incredulidade, falando que o povo lá no deserto, durante aqueles 40 anos, mesmo tendo visto todas as coisas que Deus realizava em prol deles, eles endureceram o coração, eles ficaram colocando Deus à prova, e aí vai dizer assim: mas vocês não devem fazer isso. Aí vem esses versículos que nós lemos: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Mesmo vendo todas as coisas, o povo de Israel se afastava de Deus. O povo de Israel mantinha um coração incrédulo, tanto que aqui no final do capítulo 3 nós vemos, a conclusão vemos assim que por causa da incredulidade eles não puderam entrar na terra prometida, não puderam entrar no descanso de Deus. Por quê? Porque eles foram incrédulos. Nós veremos amanhã, no capítulo 4, que incredulidade é um sinônimo de desobediência. Amados, por que incredulidade é sinônimo de desobediência? Porque quando eu creio em Deus, ou seja, eu confio em Deus, eu confio na sua palavra, eu confio em quem Deus é, no que Deus diz, eu vou o quê? Eu vou obedecer. Obedecer é se render, é aceitar o que Deus diz e dizer: ok, eu vou viver assim. Eu creio no que Deus diz. Eu creio mais no que Deus diz, no que as pessoas dizem, no que o mundo diz, no que o diabo diz. Eu creio em Deus e vou me sujeitar, vou obedecer a Deus. E essa é a mensagem desse capítulo 3 para nós, amados. Que nós tenhamos o cuidado para que nenhum de nós tenhamos um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ou seja, nós devemos cuidar para que o pecado não venha nos enganar e endurecer o nosso coração e nos impedir de nos sujeitarmos a Deus. E o que eu acho mais interessante nesse texto que nós lemos aqui, amados, é o que está ali no versículo 13, que diz assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros, quando? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje.
de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, a graça de Deus está disponível, isso é o tempo que se chama hoje. Deus está falando, Deus está conversando conosco, Ele está nos chamando, nos convidando para ter uma vida com Ele. Esse é o tempo hoje, é o tempo que se chama hoje. Deus sempre dá essa oportunidade. Amados, Deus sempre deu e sempre dá essa oportunidade para que o povo se arrependa, para que o povo se volte a Ele, para que nós nos rendamos ao Senhor. E aqui é uma palavra muito específica para quem já é crente. Né? Cuidado, irmãos, vocês não devem se afastar da mensagem de Deus, vocês não devem se afastar do Deus vivo, e vocês precisam se encorajar todos os dias, todos os dias. Por quê? Porque nós passamos a ser participantes de Cristo, mas nós vamos viver como participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Amados, eu tenho mencionado isso. A nossa caminhada de fé é o que a palavra já fala, é uma caminhada. A fé é uma jornada. A fé não é algo estático, é algo dinâmico e nós precisamos aplicar a fé todos os dias. Foi por isso que eu gostei desse versículo 13, fala, nós devemos encorajar uns aos outros todos os dias. Esse deveria ser, infelizmente, amados, tem se corrompido isso, né? Mas esse deveria ser o fundamento de nos reunirmos como corpo de Cristo, como igreja, para nos encorajar uns aos outros. Viver como corpo de Cristo é isso. Viver como filhos de Deus, como membros uns dos outros é isso, nos encorajando todos os dias a permanecermos firmes em Cristo, a nos sujeitarmos a Cristo, a não sermos endurecidos pelo engano do pecado. E, amados, o pecado vem para tentar nos enganar mesmo e para tentar o que endurecer o nosso coração. E aqui, hoje, eu quero colocar aqui 7 características daquilo que o pecado vem para tentar nos iludir, nos enganar e vai endurecendo o nosso coração. E quando menos percebemos, estamos com um coração duro, que não se rende mais a Deus. E aí nós vamos ver o que o pecado tenta estabelecer nas nossas vidas, ou seja, o engano do pecado que vem para endurecer o nosso coração, mas o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus é o oposto, e aí a palavra de Deus diz para nós vivermos de uma maneira diferente. Então eu quero falar sobre 7 características que vêm tentando nos enganar para endurecer o nosso coração. A primeira delas é a ingratidão. A palavra diz completamente o contrário. A palavra diz que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias. Então, quando nós alimentamos um coração ingrato, o nosso coração vai ficando o quê? Endurecido, porque a ingratidão é um dos enganos do pecado. Tenta nos enganar, nos iludir, mentir para nós. Aquela coisa assim que, não, isso daí não tá bom para você. Você merece mais, você isso, você aquilo. E a gente nunca tá grato por nada. A gente não consegue ver a bondade de Deus. A gente não consegue ver o amor de Deus. Amados, isso vai endurecendo cada vez mais o coração e o coração vai ficando cada vez mais ingrato. A gente precisa discernir isso. Precisa se sujeitar a Deus. A gente precisa olhar para dentro do nosso coração. Ei, aqui tem ingratidão, não quero ingratidão aqui não. Senhor, eu sou grata, eu sou grato ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor está comigo o tempo todo. O Senhor já proveu uma nova vida para mim, eu posso viver por meio dessa vida. Então nós precisamos, amados, deixar de lado a ingratidão, porque esse é um dos enganos do pecado que vem para endurecer o nosso coração. A outra característica é a amargura. A Bíblia diz que nós devemos perdoar todas as pessoas, assim como nós fomos perdoados em Cristo Jesus. E nós devemos manter um coração o que? Perdoador. Por quê? Porque nós recebemos o perdão de Deus. Nós estávamos mortos, separados de Deus. E o Senhor foi lá e
perdoou todos os nossos pecados. E assim como fomos perdoados, a Bíblia diz que devemos perdoar. Então, alimentar um coração amargurado é ser enganado pelo pecado, e isso vai o quê? Endurecendo o nosso coração. E amados, um coração duro não consegue ouvir a Deus, não consegue discernir a voz do Espírito. Nós precisamos ser intencionais na nossa vida, amados. Precisamos olhar para essas características e dizer: ei, eu não quero isso na minha vida, não. Outra característica é o medo. O medo vai endurecendo o nosso coração. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor expulsa todo medo. O medo produz tormento, mas o amor de Deus produz confiança. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Será que eu estou sendo iludido, enganado pelo medo? Não, eu não vou viver debaixo do medo. Senhor, eu me sujeito a Ti. Eu recebo o amor do Senhor que expulsa, que lança fora todo medo e estabelece um coração confiante no Senhor, na suficiência de Cristo Jesus. Outra característica, amados, a imoralidade sexual. Nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, essa questão da imoralidade sexual é sério, é algo que nós precisamos levar a sério. A palavra diz: ei, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo de Deus? Portanto, santificai o vosso corpo. Não entreguem o corpo de vocês para a imoralidade sexual. Ou seja, o engano do pecado. O pecado vem tentando o quê? Enganar, dizendo muitas coisas. Não, isso é assim mesmo, é normal. Nós podemos. Não, nós devemos santificar o nosso corpo, apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso nós precisamos ter discernimento, amados. Porque o engano do pecado vai o quê? Endurecendo o nosso coração. E um coração endurecido se torna rebelde. Um coração endurecido se torna desobediente. Um coração endurecido se torna incrédulo. E não é essa a vida que Deus tem para nós. Outra característica, que é a quinta característica, a questão do que nós falamos. A palavra deixa muito claro que nós vamos nos alimentar daquilo que nós falamos, que a nossa boca deve ser fonte de bênção e não de maldição. Mas quantas vezes nós emprestamos a nossa boca para o diabo, para liberar palavras de maldição, palavras de morte, para ser maledicentes, para falar mal dos outros, para fofocar, para liberar palavras de morte sobre a vida das pessoas, muitas vezes sobre a vida dos nossos familiares, pais, mães, muitas vezes liberando palavras de morte sobre a vida dos seus filhos. Esse é o engano do pecado que vai endurecendo o coração e a pessoa começa a achar normal. Falar palavrão é normal, gritar o tempo todo é normal. Não, amados, não é normal. Nós precisamos ser mansos e liberar palavras de vida. Da nossa boca deve fluir o rio de água viva que está dentro de nós, que é o rio do Espírito. A sexta característica, a ganância. Mas a única vez que Jesus falou sobre servirmos a um Deus diferente que seja o nosso Deus, ele falou sobre o dinheiro, sobre mamon, sobre termos um coração apegado, enraizado no dinheiro. Não é assim que devemos viver. Devemos deixar liberar aquilo que o Senhor já nos deu, que é um coração generoso. E precisamos ter discernimento, olhar para dentro de nós e pensar: será que o meu coração está com o foco em Cristo Jesus ou com o foco no dinheiro? As minhas escolhas, eu tenho tomado decisões ouvindo do Espírito ou eu tenho tomado decisões pautado unicamente no dinheiro? Precisamos ter discernimento nessas coisas, amados. E por último, o orgulho. A palavra diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amados, esses todos são enganos do pecado que vem para tentar endurecer o nosso coração. A ingratidão, a amargura, o medo, a imoralidade sexual, as palavras de morte, a nossa boca sendo usada como fonte de maldição, a ganância e o orgulho.
Todos são enganos do pecado que vêm para endurecer o nosso coração. E quando nós nos deixamos levar por esse tipo de vida, por esse tipo de estrutura, nós vamos deixando o nosso coração endurecido e corações endurecidos. O resultado de corações endurecidos é a desobediência, é a rebelião, é a falta de confiança, é a negligência em relação à nossa vida de piedade, de devoção a Deus, é uma recusa a se sujeitar a Deus, é uma ingratidão a Deus. Amados, essa não é a vida que o Senhor tem para nós. Por isso que a palavra diz que nós devemos nos encorajar todos os dias. Esse é o intuito de nós vivermos como irmãos que somos, nos encorajando todos os dias para que nós não tenhamos o nosso coração endurecido pelo engano do pecado, para que a nossa jornada de fé seja uma jornada diária, dia após dia, alimentando a fé em Cristo Jesus, alimentando a confiança em Cristo Jesus. Amados, os dias maus vêm, as situações ruins vêm, as setas do diabo vêm contra a nossa vida. O engano do pecado muitas vezes vem de que forma? Como setas do inferno, para dizer que nós devemos ser ingratos, que nós devemos alimentar a amargura. Não perdoa, porque ele fez aquilo lá e não veio se arrepender, não veio pedir perdão a você, não libera perdão. Não faça isso. São enganos do pecado que vêm como setas inflamadas na nossa mente. O medo tentando nos subjugar a uma vida de medo, de ansiedade, de tormento. É o que a Bíblia diz, que o medo produz tormento. As setas do diabo tentando lançar você na imoralidade sexual. As setas do diabo tentando fazer você ser um fofoqueiro, um maledicente, aquele que só grita, aquele que só fala palavrão. As setas do diabo dizendo isso é normal, não tem problema, todo mundo age assim, todo mundo fala assim. Pensamentos gananciosos, pensamentos orgulhosos. Amados, nós precisamos o quê? Mandar tudo isso embora. Precisamos ser intencionais na nossa caminhada cristã. É isso que esse capítulo 3 está nos advertindo, porque nós passamos a ser participantes de Cristo. Mas olha o que a palavra diz ali no versículo 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, ou seja, desde que verdadeiramente, genuinamente, nós nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje você ouvir a voz do Senhor, se você ouvir a direção do Espírito dizendo para você, seja grato, perdoe, manda o medo embora, seja confiante, mantenha uma vida de santidade sexual, viva apenas sendo generoso, libere apenas palavras de vida, não deixe a sua boca ser usada pelo inferno. Seja humilde, se renda. Se hoje você ouvir essa direção do Espírito, não endureça o coração, como foi na rebelião. Nós temos o exemplo, quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vemos o exemplo de Israel. Deus estava operando milagres e mais milagres no meio daquele povo no deserto. E ainda assim, eles endureceram o coração. E foram o quê? Incrédulos. Amados, que nós não vivamos assim. Que em nome de Jesus, eu e você, sejamos intencionais na nossa vida cristã. Que eu e você tenhamos discernimento e percebamos a nossa vida, o nosso coração. Ei, o pecado está tentando me enganar aqui, me deixar com o coração duro. Eu não vou permitir isso, não. Eu me rendo a Ti, Senhor, limpa o meu coração, eu me rendo ao Senhor, eu quero ouvir do Senhor, eu quero Te obedecer, eu quero me render a Ti, eu vou obedecer e vou me render a Ti. O Senhor me dá graça para isso, o Senhor me capacita para isso, o Teu Espírito Santo me ajuda nessa jornada. Amados, nós temos o maior e o melhor ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, aquele que nos fortalece, que nos capacita, que nos ajuda em nossa jornada de fé, para que de fato nós vivamos como filhos de Deus. Que eu e você tomemos uma decisão hoje de vivermos para a glória de Deus e que possamos encorajar os nossos irmãos. Não sermos instrumentos do diabo para colocar os nossos irmãos ainda mais para baixo.
Não, mas que nós possamos encorajar os nossos irmãos, aqueles que estão meio com os pés meio vacilantes, que estão cambaleando, que nós possamos liberar palavras de vida. Ei, mantenha-se firme, não ceda ao medo. Não ceda ao engano do pecado. Libera perdão, amado. Libera perdão, amada. Nós somos participantes de Cristo Jesus e vamos viver as boas novas do Senhor. Vamos obedecer ao Senhor. E, amados, a nossa obediência é uma obediência que está atrelada à ajuda do Espírito Santo, amados. Nós não estamos sozinhos. Eu preciso obedecer a Deus e é na força do meu braço. Não, é o Espírito Santo. Olha que poder, amados. O Espírito Santo nos ajuda a obedecer a Deus. O Espírito Santo nos fortalece, nos capacita. Para quê? Para que nos rendamos a Deus, para que obedeçamos a Deus, para que levemos uma vida de santidade, de retidão diante do nosso Deus. Isso é glorioso demais. Não temos desculpas para permitir que o pecado venha, nos engane e endureça o nosso coração. Não temos desculpas para isso. Nós podemos e devemos ser o que? Intencionais e nos rendermos a Deus e recebermos a ajuda, a graça, a capacitação do Espírito Santo para levarmos uma vida que glorifique o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua mensagem, obrigada pela tua exortação, obrigada pelo teu encorajamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a não permitirmos que o pecado venha, nos engane e isso gere um endurecimento do nosso coração. Nos ajuda a termos discernimento, ilumina os olhos do nosso coração, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos perceber quais são as setas, qual é o engano que tem vindo contra nós, tentando deixar o nosso coração endurecido. Nós não queremos isso não, Pai. Nós nos rendemos a Ti, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique o Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós confiamos em Ti. Nós depositamos a nossa confiança completa em Cristo Jesus. Sabemos que o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele que nos ensina, o Senhor é aquele que nos exorta, o Senhor é aquele que nos arranca do lamaçal e nos coloca em lugares altos para a sua glória, para a sua glória, para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus. Que a nossa vida em todas as coisas seja para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.